Amados irmãos e amigos, vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou grato a Deus por Deus ter me concedido mais essa oportunidade para que eu tivesse essa oportunidade de transmitir mais uma mensagem de Deus através dessa live, falando da palavra de Deus. E eu quero nesse momento fazer uma oração, pedir a Deus a graça, a bênção, para que cada um de nós possamos sentir a mensagem de Deus na nossa vida, na nossa alma. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, peço, Senhor, a tua graça e a tua bênção e a tua virtude divina. Dá-nos, Senhor, a tua mensagem, dai a tua palavra no nosso coração, meu Deus, que nós possamos receber dentro da nossa alma a mensagem divina. Deus bendito, pelo poder do nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo aplique em cada um de nós a tua palavra e o teu conselho, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amigos e irmãos, nós, mais uma vez, iremos ler a palavra de Deus e estamos indo em direção de nós chegarmos a uma conclusão dentro das Escrituras a respeito do lugar da adoração de Deus. Então nós começamos a ler desde quando o povo estava ali no Egito, foi tirado por Moisés, e comentamos a respeito da trajetória pelo deserto. Também falamos a respeito da como era dirigida as nações e a nação de Israel, que era um povo teocrático, e chegamos então quando encontramos nas Escrituras, quando o povo pediu para Deus, para Moisés, para o profeta que era juiz na época, Samuel, que eles também queriam ter, como outras nações, um rei para sair nas suas lutas, nas suas batalhas. E Deus então falou para Samuel que explicasse para eles como seria o rei, e eles assim mesmo quiseram e escolheram. Deus escolheu e ungiu o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Saul era um moço cheio da graça de Deus, escolhido por Deus, serviu a Deus, foi uma bênção na mão de Deus enquanto esteve sob a direção de Deus, até o dia em que ele desobedeceu. Quando ele desobedeceu, entristeceu o Espírito Santo, e Deus então colocou outro para ser rei no seu lugar, que foi Davi. E Davi então começou a reinar, e ele fora tirado de uma família pobre ali em Israel, e foram colocados foi ungido como rei ainda, como novo ainda, ele foi consagrado, ungido como rei, mas só depois, com o tempo, é que ele passou a reinar. E agora Davi, sendo rei, Deus lhe havia dado, e ele conquistou muitas nações, tornou-se um rei forte, poderoso, rico abundantemente, edificou sua casa, edificou um palácio, e um dia ele olhou e comentou com o profeta Natã, que assistia ali no palácio, e ele sentiu o desejo de construir um templo para Deus, para colocar a arca de Deus. Então nós vamos ler em 2 Samuel, no capítulo 7, quando Davi fala esse desejo para o profeta. 2 Samuel, capítulo 7, diz assim: E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora,
olha, eu moro em casa de cedros e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e diz ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar ias tu casa para a minha habitação? Porque em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito, até o dia de hoje. Mas andei de tenda e em tabernáculo, e em todo lugar que andei, com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra com qualquer das tribos de Israel a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás ao meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tomei das malhadas de detrás das ovelhas, para que fosse o meu chefe sobre o meu povo, sobre Israel. E fui contigo por onde quer que foste, e destruí teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantei, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja movido, e nunca mais os filhos da perversidade o afligem como dantes. Desde o dia em que mandei que houvessem juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, te dei descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te fez saber que o Senhor te fará casa. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar de ti a tua semente que procederás de ti, estabelecerei o meu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Amém. Até aqui. Meus amados irmãos e amigos, nós vemos que agora, depois de andar tanto tempo pelo deserto, e o povo ficava determinado tempo em um lugar, depois partia para outro, e foi assim a peregrinação do povo de Israel pelo deserto até chegar em Canaã. Porém, isso não era o plano primitivo de Deus. Era para chegar rápido, talvez em 2 ou 3 meses, chegar na terra prometida. Mas eles foram rebeldes. Quando eles estavam para entrar na terra prometida, eles não quiseram, ficaram com medo. E então Deus fez com que eles ficassem andando no deserto de um lado para o outro durante 40 anos, para que aquela geração que saiu do Egito, apesar de ter visto, não é? Porque eles viram. Por que Deus fez isso? Porque, meus amados irmãos e amigos, quanto Deus mais se revela para uma pessoa, mas essa pessoa tem que honrar a Deus. Uma vez Jesus falou de 2 cidades. Ele: sai de ti, Corazim e Betsaida. Porque naquelas 2 cidades Jesus havia feito muitos milagres e maravilhas, mas o povo continuava rebelde. Ele disse: se em Tiro e Sidom eu tivesse feito as maravilhas que eu fiz aqui, eles teriam se convertido.
Então, quanto mais Deus se revela para uma pessoa, para um povo, para alguém, mais Deus quer o temor dessa pessoa, o respeito dessa pessoa para Ele, porque Ele se deu a conhecer. Deus exigiu isso de Moisés. Por quê? Porque quem teve tantas revelações da parte de Deus como Moisés, o maior profeta? O próprio Deus disse certa vez para Miriam, para seu próprio irmão Arão e para aquelas tribos de Coré, ele disse: vocês não tiveram temor de se levantar contra o meu servo Moisés? Se vocês, no meio de vocês, tiver um profeta, eu falo através de visões e revelações, mas como vocês não tiveram temor de falar contra o meu servo, homem a quem eu falo de cara a cara? Então, irmãos, quanto mais Deus se revela, mais nós devemos reverenciar a Ele, mais nós devemos lhe ser obedientes, mais nós lhes devemos temor. E o povo de Israel contemplou todas as maravilhas de Deus ali no Egito. Eles estavam ali sofrendo, escravizados, apanhando debaixo de chibata, de chicote, vendo seus filhos serem mortos e perseguidos. E eles contemplaram a mão poderosa de Deus, ferindo aquele Egito. Quantas vezes eles viram os egípcios serem feridos por Deus, e depois, na noite em que Deus matou os primogênitos, eles viram ali uma coisa terrível. Quando Deus matou os primogênitos dos egípcios, e na casa deles não tinha ninguém morto, nem sequer um animal, e eles saíram do Egito, e Deus havia dito que eles haveriam de receber, eles iriam sair com a riqueza, porque eles trabalharam como escravos, nada mais justo do que eles terem como pagamento. Na saída do Egito, pegar as joias, brinco, colar. Ainda eu quero adiantar para vocês que muitas vezes a bênção que Deus dá para nós temos que saber usar. Porque aquela riqueza, aqueles colares, aqueles brincos, que aquelas moças, aquelas mulheres, aqueles homens tiraram dali do Egito, era para ser uma bênção, mas não foi. Depois, o que foi que eles fizeram com aquela riqueza? Eles transformaram aquela riqueza numa idolatria. Eles pegaram todo aquele ouro, trouxeram naquele dia para Arão, que fez o que com aqueles brincos, aqueles colares? Fizeram um bezerro de ouro, lembra? Então, irmãos, as bênçãos de Deus, ela não enriquece nem acrescenta dor quando nós continuamos sob a direção de Deus. Deus dá uma bênção para você, dá uma bênção para mim. Então nós devemos usufruir da bênção de Deus, obedecendo a Deus, obedecendo a palavra de Deus, fazendo a vontade de Deus. Há muitas pessoas que depois que recebem as bênçãos, acabam em maldição. Por quê? Porque esquece que aquela bênção foi Deus que lhe deu. E então, quando Israel viu todas essas maravilhas, eles não poderiam duvidar do poder de Deus. Quando eles estavam ali, na entrada daquela terra, mesmo que houvesse homens fortes, ferozes, eles deviam acreditar em Deus. Eles também contemplaram quando Deus, lá no deserto, fez tantas maravilhas, tirou água da rocha 2 vezes, transformou águas amargas em água doce, e o grande milagre, quando eles quiseram carne, Deus disse que ia dar carne para eles comer, não era nem 2 nem 3 dias,
mais um mês. Até Moisés disse, puxa, como é que vai acontecer isso? Mas Deus trouxe codornizes de longe e encheu aquele lugar. Então, meus amados irmãos, amigos, Deus se revela para nós crermos nele, para nós sermos testemunha dele. Então Deus mostra para nós a sua glória, o seu poder. Não é para nós esquecermos, não é para amanhã ou depois, diante de qualquer dificuldade, nós esquecermos que Deus é um Deus poderoso, glorioso e eterno, para nos dar a vitória. E nós temos que continuar glorificando a Deus. O grande problema, meus amados irmãos e amigos, nosso, daqueles que creem em Deus, é que eles começam a pensar que recebem a bênção de Deus porque tem uma fé muito grande. E tem pessoa que começa a acreditar que depende da fé dele para receber a bênção. Não, meus amigos. Não depende da tua fé. Agora sim, agora você vai dizer, mas por quê? Jesus não disse para as pessoas, olha, você está curado pela tua fé? Muitas vezes? Sim. Mas quando Jesus disse que se você tiver fé bem pequena, minúscula mesmo, e vamos mais além, ainda que seja uma fé tão pequena que não dê nem para enxergar, tem que pôr uma lupa para ver. Jesus disse que essa fé é poderosa. Mas ele disse ainda que mesmo que você tiver essa fé, e mesmo que diante da dificuldade, porque tem hora, irmãos, que acontece na nossa vida, que a situação é tão difícil, que na hora que você está orando, teu coração diz para você assim, olha, você não vai receber não. A tua fé falha. Você diz, é difícil até de orar. Mas o segredo, Jesus disse, que você tem que esquecer de você. Você tem que esquecer até da tua fé. Ele disse que você tem que olhar para a palavra de Deus. Você tem que olhar para aquilo que Deus falou. Então, quando o teu coração diz isso não vai dar certo, você diz, olha, eu não quero saber. Eu não quero saber o que pensa o meu coração, o meu sentimento. Você tira todo o seu olhar disso e olha para Deus, Senhor Deus, o Senhor vai me dar vitória. Eu estou crendo no Senhor. É o Senhor, então Jesus disse, pode ter a fé pequenininha, mas se não duvidar, tá vendo? A dúvida impede, a dúvida trava a fé. E então Jesus disse, o problema é não duvidar de Deus. Você pode duvidar de você, da tua fé, da tua força, de tudo, mas nunca de Deus. Quando tudo na tua mente, no teu coração, no teu sentimento, está dizendo que você não vai conseguir, você então deixa tudo isso de lado e olha só para Deus, só para Jesus Cristo. Olha, eu creio em ti, Senhor, e não duvida no teu coração. Aí está o segredo da vitória. E Deus espera isso daqueles para quem ele se revela. Nós não podemos recuar, Deus é poderoso. E o povo de Israel, depois de ver tantos milagres, tanta coisa, eles ainda não conseguiam acreditar naquilo que Deus falava. Muito bem, mas agora eles entraram naquela terra prometida e passou anos, chegamos aqui. Se nós pudermos ler nas escrituras até nesse momento onde eu estou lendo, mas vai demorar muito. Então já estou falando aqui até que Davi foi rei, passou a reinar.
E agora ele estava no palácio, na sua casa bonita, o palácio muito bonito, ele cheio de riqueza. E ele olhou para a arca de Deus, que estava num tabernáculo. E ele sentiu o desejo do seu coração, sentiu que devia também fazer para Deus uma casa bonita, um templo, para colocar a arca de Deus e para fazer culto. E ele comentou isso com o profeta Natã. E o profeta também disse, isso é muito importante, faça mesmo, que isso é a vontade de Deus. E chegou a noite, Natã foi para sua casa, e lá na casa, Deus falou com Natã. Muitas vezes, irmãos, a precipitação, a pessoa fala uma coisa que Deus não falou. Deus não falou para Natã aquilo, e ele ficou emocionado, porque era uma coisa para Deus, e ele disse que podia fazer, que Deus tinha, que era a vontade de Deus, mas Deus disse para Natã, não mandei. Aí Deus disse para Natã, mas eu também não vou reprovar o desejo de Davi fazer uma casa, mas ele não pode, porque ele foi um homem de guerra, derramou muito sangue. Mas dos seus filhos, um dos seus filhos, que vai ser o seu descendente, esse sim poderá edificar para mim uma casa para que pudesse ser o lugar do culto. Então nós lemos aqui, no capítulo 7 de 2 Samuel, e o versículo 13, não é? Ele diz assim, eu vou ler o versículo 12, Natã está falando Deus está falando para Natã falar para Davi, quando teus dias forem completos, quando você terminar sua missão na terra, quando teus dias forem completos, e você vier a dormir, não é? A morrer, dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, o teu filho, a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino, e o reino que é seu será para ele. Este, edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Que promessa gloriosa! Davi ficou contente. Poxa, meu filho, não é? E qual pai que não quer ver o seu filho servindo a Deus? E tendo uma promessa dessa maravilhosa. Então, Deus disse que Salomão, né, o filho dele, iria edificar uma casa para ele. E nós vemos essa mesma promessa, e eu vou ler também mais uma vez, em 1 Crônicas, no capítulo 17 de 1 Crônicas, deixa eu procurar aqui na Bíblia, diz assim, sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã, eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então a arca continuava lá, no tabernáculo, debaixo das cortinas. Não tinha um templo. E aí nós vemos, então Natã disse a Davi, tudo quanto tens no teu coração, faz, porque Deus é contigo. Então nós vemos Natã precipitando. Tudo aquilo que tem no coração, faz, Deus é com você, pode fazer. O profeta também se engana. Se ele quiser passar na frente pela emoção, ele se engana. E nós vemos aqui, não é? Porque o profeta de Deus, ele tem que falar aquilo que Deus manda. Se ele precipitar, ele pode errar. Samuel quase que erra também. Quando ele vai na casa de Jessé,
Ele quer consagrar a rei Abinadab, o primeiro filho, mais forte. Quando ele vai para consagrar, Deus fala: não é esse não, Davi. Fica tranquilo aí que eu vou te falar ainda. A melhor coisa, irmãos, é nós não precipitarmos. É seguirmos aquilo que Deus fala. E nos nossos dias nada é mais importante do que seguir o que está escrito na palavra de Deus. Isso é importante demais. Tem tantas pessoas falando tanta coisa, muita coisa. É importante que as pessoas falem e leiam. Dizem: olha, está aqui, está escrito aqui. Eu apenas estou lendo. E aonde a palavra de Deus parar, para também. Porque muitas vezes aquilo que é acrescentado é que vai dar o problema. E Deus já havia falado isso tanto no passado como no presente e no futuro. Ele falou para Moisés na lei para não acrescentar nada na sua lei nem diminuir. O anjo na revelação do Apocalipse para João, que ninguém pode aumentar nem diminuir a palavra de Deus, com o perigo de perder salvação. Por que perder salvação? Porque ele disse: aquele que acrescentar, será acrescentado também o castigo. Então, se é castigo, é sem salvação. Ele disse: aquele que tirar, será tirado a sua parte do árvore da vida. Então, é tirado também a salvação. Então, a palavra de Deus, ela não pode ser nem aumentada nem diminuída, tanto escrita como ensinada. Quando você ou eu estivermos lendo, quando a palavra parar, para também. Porque dali para frente, você não vai querer, nem eu, colocar mais coisa, porque isso que é o problema. E nós vemos aqui que quando Natan disse para Davi: tudo quanto tens no teu coração faz, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natan dizendo: vai e diz a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Então a morada de Deus não é um lugar fixo. Então ele diz: eu fui de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Tá, até quando Salomão edifica o templo, ele diz: os céus e os céus dos céus não te pode conter. Como é que o Senhor vai habitar numa casa feita pelos homens? Nós vamos ler sobre isso. Mas daí, nós lemos aqui, né? Por todas as partes por onde andei, com todo Israel, porventura falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Então nós vemos que Deus ainda diz para Davi: agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tirei do curral de trás das ovelhas, para que fosse chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e nunca mais seja removido de uma para a outra parte, e nunca mais se debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. Então, meus amados, nós estamos vendo aqui, e eu quero chegar para que possamos concluir hoje, no dia de agora. Qual é o lugar de adoração? Onde é o templo que nós devemos adorar a Deus? Que lugar que é? É aqui
É na sua cidade? É na outra cidade? É lá em Israel? Onde que é? Onde é o templo que recebemos o milagre e a bênção? Então, nós vemos aqui que Deus falando com Davi. E como Davi não pôde edificar aquele templo, o que ele fez? Ele disse, bom, já que eu não posso, ele fez os preparativos. Ele separou material, ferro, prego e prata e ouro, tudo, para que quando Salomão fosse fazer o templo, tivesse tudo preparado, inclusive a planta do templo. Davi fez. Nós lemos em 1 Crônica, capítulo 28, dois versículos, versículo 11 e 12, que diz assim: E deu Davi a Salomão seu filho o risco do alpendre, com as suas casarias e as suas tesourarias, e os seus cenáculos e as suas recâmaras de dentro, como também da casa do propiciatório, e também o risco de tudo quanto tinha no seu ânimo, a saber, dos átrios da casa do Senhor e de todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas sagradas. Então Davi deu para ele a planta da construção. E tem uma coisa, o templo era uma réplica em tamanho maior daquele que Deus mandou Moisés construir lá no deserto. Era a mesma, só que era maior, um templo maior. Então nós vemos aqui, meus amados, que aqui Deus então faz o que? Manda construir. E Salomão começa aquela construção do templo. No capítulo 3 de 2 Crônicas, diz assim: E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Onde que foi? Que lugar foi que foi edificado o templo? É naquele lugar famoso, que todos nós conhecemos, naquele lugar onde Abraão disse, o Senhor proverá. Então, começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor se tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha preparado, na eira de Ornã, o Jebuseu. Então aquele lugar, primeiro foi onde Abraão foi sacrificar o seu filho Isaque em Moriá. Foi ali que ele disse, Deus proverá. Quando Isaque perguntou do cordeiro, ele disse, Deus proverá. E depois, quando Deus trouxe um castigo sobre a cidade de Jerusalém, porque Davi fez uma coisa que não agradou a Deus. Aí ele teve a visão do anjo que estava em cima da cidade, naquele lugar, na eira de Ornã, Jebuseu. E foi naquele lugar que Davi comprou daí, foi edificado esse templo. Esse templo que foi edificado para Deus. E nós sabemos que quando Salomão edificou esse templo, Deus se apresentou para Salomão. A glória de Deus encheu aquele templo. E Deus falou para Salomão a respeito daquele templo. Mas tem uma coisa que Deus disse ainda também. Deus disse para Salomão, olha Salomão, esse templo bonito, ornamentado, aonde a glória de Deus estava, onde Deus manifestou a sua glória. A Bíblia diz que no dia da consagração do templo, os sacerdotes não conseguiam nem ficar em pé, nem entrar no templo, porque a glória de Deus era tão grande, eles não conseguiam. Mas depois de tudo, Deus disse, olha, mas se vocês me desobedecerem,
Se vocês voltarem para a idolatria, fizer aquilo que não agrada, esse templo vai ser destruído. Vai ser destruído. Deus disse, olha, as pessoas, depois que esse templo for destruído, muitos vão passar em frente e dizer, esse não era aquele templo grande e bonito onde Deus esteve consagrando? Onde a glória de Deus esteve? Por que que esse templo está destruído? Aí vocês vão ter que dizer, porque eles abandonaram o seu Deus. E foi isso que aconteceu. Hoje, né? Não importa se alguém quer fazer um templo, quer fazer outro, falar que é de Salomão, que é de Davi, seja de quem for. Tem nada a ver com esse templo. E nós vamos ver sobre isso. Porque o meu desejo é que você entenda que o importante para Deus não é o templo onde você vai. Aquele templo de tijolo, seja ele de ouro, pode ser até de ouro, de marfim. Não. Isso é importante para você, né? A gente ora, oh meu Deus, dá um lugar para a gente ter, um lugar para te adorar, para te servir. Um calor, igual onde eu estou aqui hoje, está calor. Que tem um ventilador, um ar-condicionado, para a gente ficar gostoso ali adorando Deus. É maravilha, é para nós. O templo de Deus é diferente. O templo de Deus é você. O templo de Deus é o meu corpo, é o teu corpo. O templo de Deus hoje é cada crente é um templo. Em outra palavra, cada crente é uma igreja. Você é uma igreja de Jesus Cristo. Quando você vê a igreja reunida, é muitas igrejas reunidas. É uma igreja, é uma, é outra. Por isso que Jesus disse para Pedro, quando Pedro teve aquela revelação e disse para Jesus, tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus ficou alegre e disse, ô Pedro, que coisa maravilhosa. O Espírito Santo te falou. O Espírito Santo revelou para você quem sou eu. Essa é a revelação importante. O importante, não é, do cristão é ter a revelação de Jesus Cristo. É você saber quem é Jesus Cristo. Isso é muito importante. Porque você só vai poder falar de Jesus para as pessoas se você souber quem é Ele. Hoje em dia a gente vê uma embramação, irmãos. As pessoas vivem tudo embramando. As pessoas não conseguem crer em Jesus Cristo. Mas não. Difícil crer em Jesus. Tem que ter alguma coisa para ajudar. Tem que ter. Se não tiver alguma coisa, a pessoa não acredita. Tem pessoas que tem que ter um pano, um chaveiro, um bracelete. Tem que ter alguma coisa para levar para casa, senão não crê. Mas gostoso é crer em Jesus, em espírito e em verdade. E foi isso que Jesus disse para Pedro, ô Pedro, que bom que você teve essa revelação. Quem mostrou para você não foi sabedoria sua, não foi ensinamento humano, foi o meu Pai, o Espírito Santo revelou para você quem sou eu. E você é Pedro, tu és Pedro. Sobre essa pedra, Pedro, sobre essa revelação que você teve, é isso que Jesus está dizendo lá, sobre essa revelação que você teve, você não teve essa revelação que eu sou o Cristo, Filho de Deus, o Salvador? Sim, sobre essa revelação, essa pedra que sou eu, que você recebeu a revelação, eu vou edificar a minha igreja em cima dessa revelação, que é a pedra, não é Pedro, é a revelação. Jesus está falando sobre essa pedra, essa revelação, que eu vou edificar a minha igreja. A igreja de Jesus Cristo está edificada sobre essa revelação. A pessoa que aceita Jesus porque foi revelada a salvação. Aí Jesus disse,
Essa igreja que está edificada sobre essa revelação, que é você, que é todos os crentes, cada crente é uma igreja. Jesus, então, as portas do inferno não prevalecerão contra essa igreja, contra essa pessoa, contra você. As portas do inferno não vai prevalecer contra você quando você tem essa revelação de quem é Jesus Cristo. Aleluia. O diabo pode lutar, pode espernear, levantar tudo quanto é demônio do inferno. Sabe o que vai acontecer? Eles não vão prevalecer, eles vão cair, você vai continuar firme, glorificando ao nome do Senhor Jesus, tendo essa revelação. Isso é muito importante. Não é a pessoa ir no lugar e passa por dentro de uma porta, e entra num buraco, e entra debaixo de um pano, e entra para cá. Isso não tem nada a ver, isso é fantasiada. Não tem nada a ver. Tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. É uma água com açúcar, é uma coisa morna que não vale para nada, para edificar a vida de ninguém. Edificar a vida do Senhor no Senhor é edificar a vida em Jesus Cristo, de acordo com as Escrituras. Que você está aí onde você está, andando pela rua, pelo trabalho, na tua casa, na tua família, sozinho, e você saber, Jesus está aqui comigo. Se Satanás aparecer na tua frente com todos os demônios do inferno, e milhares e milhares e milhares, você diz, olha, Jesus está comigo. Acabou. Acabou. Se alguém te oferecer alguma coisa, você não quer levar isso aqui, não? Precisa. Você fala, Jesus está comigo. Isso é a revelação do Evangelho. Então, meus amigos, meus irmãos, nós vamos orar. E não vou continuar porque eu vou ter que ler alguns trechos da palavra de Deus, que nós vamos falar sobre o templo que foi construído, a glória que Deus colocou naquele templo, e o que Deus disse, que aquele templo não iria valer mais nada se eles deixassem de adorar Deus verdadeiro. Então isso, e eu quero também mostrar que hoje, sabe aquela glória? Você lê, né? Você lê aquela glória, nós vamos ler. Nossa, como essa glória teve dentro do templo. Que glória! Aquela glória que teve dentro daquele templo está dentro de você hoje. Dá para você entender? Toda aquela glória, todo aquele poder, toda aquela manifestação hoje está dentro de nós. Para quê? Para que nós possamos levar para o mundo, levar para o perdido, para levar essa mensagem, uma mensagem de poder, de autoridade, uma mensagem de libertação, uma mensagem de cura divina, uma mensagem de transformação, uma mensagem do batismo com o Espírito Santo, uma mensagem do perdão do pecado, uma mensagem da vida eterna, a mensagem na pessoa única e gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Pai e meu Deus, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Senhor Jesus, eu oro e peço a bênção do Senhor sobre a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Se tem alguém, meu Pai, que está nos ouvindo nesse momento, está doente, pode estar no leito de dor, até em estado terminal, não importa. O Senhor pode levantar nesta hora. O Senhor pode arrancar todo vírus, toda doença, o espírito da morte, o destruidor, essa peste maldita, arrancar das vidas, das casas e das pessoas. Jesus, com essa bênção, abençoa cada pessoa, a cada lar, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória, meu Pai. Amém. Deus abençoe cada um dos irmãos. Se Deus permitir, amanhã, às 18 horas, nós temos um encontro novamente aqui para lermos a palavra do Senhor e falarmos mais um pouco sobre esse assunto muito importante. E eu me despeço dizendo que o amor de nosso Deus e Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja em teu coração.
Deus te abençoe e a paz do